Gente, nessa semana, a Justiça tornou réus 16 pessoas envolvidas na manipulação de resultados de 13 partidas de futebol, sendo 8 do Campeonato Brasileiro da Série A de 2022, 1 da Série B de 2022 e 4 de campeonatos estaduais realizados em 2023. No documento feito pelo Ministério Público e enviado à Justiça, o órgão relata 23 fatos criminosos ocorridos durante as partidas, nas quais jogadores se comprometeram a altas para receber cartões e cometer pênaltis. Entre os réus estão 7 jogadores e 9 apostadores, sendo eles Eduardo Baumerman, zagueiro do Santos, Gabriel Tota, meia do Ipiranga, do Rio Grande do Sul, Paulo Miranda, zagueiro que hoje está sem clube, Igor Carius, lateral esquerdo do Sport Recife, Mano Ferreira, Vitor Ramos, zagueiro do Chapecoense, Fernando Neto, volante do São Bernardo, aqui de São Paulo, Matheus Gomes, um goleiro que está sem clube atualmente, e esses prints mostram conversas dos investigados sobre uma aposta envolvendo o atacante e o zagueiro do Santos, Eduardo Bauerman, que foi inclusive afastado por também participar desse esquema. Segundo a denúncia, gente, o zagueiro teria aceito o pagamento de nada mais, nada menos para fazer essas faltas e tal, 50 mil reais para ser punido com cartão amarelo na partida entre o Santos e o Avaí na Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2022. Sem sucesso, o jogador aceitou ser expulso da partida entre Botafogo e Campos da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2022. Assunto sério, um dos maiores escândalos do futebol brasileiro, e o ministro da Justiça, Flávio Dino, determinou a intervenção absoluta da Polícia Federal no escândalo de manipulação fazendo aqui. O caso voltou à tona, gente, nesta semana após a denúncia do Ministério Público de Goiás contra jogadores e apostadores na operação Penalidade Máxima, abre aspas. Diante de indícios de manipulação de resultados em competições esportivas, com repercussão interestadual e até internacional, estou determinando hoje que seja instaurado inquérito na Polícia Federal para as investigações legalmente cabíveis, fecha aspas, é o que disse inclusive o ministro Flávio Dino sobre o caso. E como a gente disse agora, o próprio ministro da Justiça afirmou que o esquema de manipulação de jogos estaduais e nacionais será investigado pela Polícia Federal. A gente vai agora aprofundar um pouquinho nesse tema com a participação do delegado César Saad, que gentilmente nos atendeu e está aqui ao vivo nos estúdios da Panflix em São Paulo, da Jovem Pan News, para a gente poder conversar. Doutor, seja muito bem-vindo, muito obrigado, viu, pela sua participação. Podemos dizer que é o maior escândalo do futebol brasileiro? Primeiro, bom dia, obrigado, um prazer estar aqui sempre na Jovem Pan, falando com vocês. Sim, com certeza pode ser considerado hoje o maior escândalo do futebol brasileiro. O anterior tinha sido envolvendo árbitros, né? O anterior campeonato que acabou vencido pelo Corinthians, não sei qual. Isso foi aí. O ano. Teve o escândalo da arbitragem. Esse tinha sido o maior escândalo até então. E hoje, infelizmente, ontem eu estive no Rio de Janeiro. Até queria aproveitar o espaço aqui e parabenizar, que é um trabalho pioneiro do Ministério Público de Goiás, na figura do Dr. Diego, que é um promotor de justiça que eu já tive a oportunidade de estar trabalhando lá em Goiás, na partida do Corinthians e Goiás. Me permita só receber quem nos acompanha pelo rádio. Gente, são 10 horas e 58 minutos na manhã desta quinta-feira. Para vocês que sintonizaram agora na Jovem Pan, a gente está recebendo o delegado César Saad, batendo um papo aqui no Morning Show, porque um escândalo, um dos maiores escândalos do futebol brasileiro agora veio à tona, envolvendo 16 pessoas, 16 jogadores que podem estar envolvidos diretamente na manipulação dos resultados. O que os caras faziam, só para você entender, você que chegou agora? O cara ia lá, forçava uma falta para ganhar mais um cartão, e a galera que aposta nisso ia lá e ganhava mais dinheiro, e aí você tinha uma espécie, podemos dizer, conluio, doutor, em relação a isso. Tínhamos aí uma bela de uma articulação aí. Exatamente. É uma quadrilha. Uma bela de uma associação, né? Entre jogadores e algumas casas de aposta. As casas não, os apostadores. Os apostadores. Né? Até me perguntaram ontem isso, as casas de aposta. As casas de aposta são uma plataforma digital que, assim como os bancos hoje, os aplicativos, é o meio utilizado para a prática desse crime. Então, as casas e os clubes também são vítimas nesse caso.
Até então as investigações apontam isso. Todos os casos aqui de São Paulo que nós temos aqui apontam que as casas de aposta, elas são um meio utilizado pelos criminosos para a prática. É como o aplicativo do banco. Você faz uma transação legal e o cara que é estelionatário utiliza o mesmo aplicativo para cometer um crime. Então as casas de aposta não têm envolvimento direto com a prática desses crimes. Posso fazer uma pergunta? Você acha que alguns jogadores mais famosos do futebol brasileiro podem estar envolvidos nesse caso? Isso pode vir a ser revelado? Com certeza. Eu assim, não tenho a certeza de que eles estão envolvidos. Com certeza de que isso pode ocorrer. Vocês já estão investigando e podem estar caminhando para alguns suspeitos ou ainda não? Ontem, na verdade, como a gente estava falando aqui, esse trabalho pioneiro do Ministério Público de Goiás tem revelado... era inimaginável até um mês atrás você falar que escândalos de times da Série A, tantos clubes envolvidos, isso é muito sério, hein? Tantos jogadores envolvidos em clubes da Série A. Isso é muito sério, doutor. A questão que o Paulo Matias acabou de trazer sobre essa questão do cartão amarelo, aí os jogadores também recebem por isso, não? Quando eles forjam, por exemplo, esse cartão amarelo, enfim. Como é que acontece? Eles são procurados normalmente pelas redes sociais, pelo Instagram, e a pessoa aborda o jogador dizendo que eles são empresários e que tem uma proposta para eles. E aí eles entram direto no assunto. Só que é um caso para a gente ganhar muito dinheiro. E aí, obviamente, que isso sempre foi mais alvo, os jogadores atletas da Série D, Série C, que ganham muito menos, às vezes até nem recebem salário. São mais suscetíveis, né? São mais suscetíveis a estarem sendo corrompidos. Um suborno. Um suborno. Agora, você vê pelas investigações os valores. Chegam a 170, 150 mil reais que o atleta recebe para ele cometer uma falta, um escanteio. E esse valor é 5, 6, 10 vezes maior na bolsa de aposta, dependendo do que ele foi apostado. O que foi apostado? Ou seja, aí o cara, sei lá, apostou que o fulano ia ganhar um cartão amarelo no jogo, aumenta a remuneração dele. Apostou que o fulano ia fazer tantas faltas, apostou o cara que ia ter já pênalti. Combinou, tudo isso é dinheiro. Então, o cara já combinou, ele aposta uma grana, né? Prejudica o clube. Na verdade você está prejudicando tudo, inclusive as bolsas de aposta. Você está manipulando a bolsa de aposta. O esporte mesmo, as pessoas ficam desacreditadas. Ô doutor, você foi na CBF ontem. O que a CBF vai fazer? Ontem eu estive no STJD, com o procurador-geral, doutor Ronaldo. Ontem a reunião era justamente essa, para saber quem são os atletas envolvidos, porque ontem foi deflagrada a segunda fase da operação. O nome dos atletas. Que são esses atletas que o Ministério Público de Goiás ontem revelou. Que eles já delataram. E que agora os clubes estão afastando preventivamente esses atletas, justamente com medo de outros envolvimentos. As conversas de WhatsApp têm circulado, os prints, onde eles são efetivamente corrompidos, corrompidos e aceitam então, cometer o cartão. Todos esses nomes que já foram divulgados têm provas de que eles de participação deles. Provas contundentes. E o que pode acontecer no âmbito esportivo? Então, no âmbito esportivo, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê uma pena de multa para esses atletas de até 100 mil reais. Eles podem ficar até 2 anos suspensos da prática esportiva e, no caso de reincidência, o banimento do esporte. Eles podem ser banidos pela FIFA. Podem ser reclusos, não? Podem ser presos? Mas aí isso seria no âmbito criminal. No criminal. Seria nas investigações do Ministério Público, o que a Polícia Civil faz, o que nós fazemos aqui em São Paulo. Mas o próprio ministro Flávio Dino já colocou. Exatamente, o que o Flávio Dino, o que o ministro agora determinou a instauração de inquérito, aí sim, o atleta sendo respondendo pela associação criminosa e a manipulação de resultado, aí sim. Mas configura estelionato ou não? Não, estelionato configura a associação criminosa e a manipulação de resultado, que é um crime que é previsto na lei, no Estatuto do Torcedor. Ok. Que é uma lei federal
que é a lei que a gente trabalha. Mas, doutor, assim, pensando muito na questão esportiva, né? Porque isso tudo que a gente está falando reflete, obviamente, a corrupção do ser humano. Aliás, é uma reflexão que vale a pena a gente fazer. Quando vocês olham para os políticos lá em Brasília, falam, esse político não presta, tal, não sei o quê. Às vezes a gente tem que olhar também a sociedade que a gente tem, sabe? É importante falar isso, porque a gente fala, os políticos do Brasil não prestam. Porra, às vezes olha para a nossa sociedade e dá uma olhada do que nós temos no entorno, sabe? Nós temos que olhar e falar o seguinte, a gente está corrompido de alguma forma. A gente precisa mudar isso. E menosprezam, Paulinho, porque eu vi print de WhatsApp que estão vazando, que tem jogador que diz, mas é só um cartãozinho. É como se, mas não vai influenciar no resultado do jogo. E como que tá a tua situação? Não, eu tô tranquilo porque eu já cumpri suspensão, porque no futebol, quando o jogador leva 3 cartões amarelos, ele fica fora do jogo seguinte. Aí ele diz, não, eu tô zerado, ou seja, não tem nenhum cartão acumulado. Doutor, é só um cartãozinho. A graça do esporte, para mim, pelo menos, é a competitividade. Quando você não tem competitividade, e aí você pode entrar em vários fatores que essa competitividade ela cabe. Desde, o cara querer fazer a falta, mas não faz, até o cara fingir que tá com lesão, aí a gente pode entrar em vários fatores. Mas quando você perde a competitividade, para mim nada vale no esporte. Como é que ficam esses campeonatos que esses times disputaram? Assim, obviamente que a gente está analisando aqui 16 casos e tal. Mas e se esse negócio tiver uma dimensão absurda de, sei lá, 100, 200 jogadores envolvidos, todos os times da Série A, o que faz com o campeonato? Tipo, um time pode falar que foi campeão de um campeonato desse? Na verdade, até o Código Brasileiro de Justiça Desportiva prevê, num caso, obviamente, de uma magnitude muito grande, e que as investigações ainda não apontaram isso, a paralisação do campeonato. Ontem, o procurador-geral do STJD, o Dr. Ronaldo, deu uma entrevista que, nesse momento, ainda é impossível você dizer que o campeonato vai ser parado. Porque ontem, uma parte da imprensa já estava falando isso, e a gente estava lá no Rio, reunidos, e aí começaram com essas informações. Então, rapidamente, o STJD fez uma nota dizendo que, neste momento, esses casos estão sendo todos investigados, mas que, neste momento, ainda não seria o caso de uma eventual paralisação do campeonato, justamente porque estão sendo apurados e identificados esses jogadores e esses aliciadores das bolsas de aposta. Na linha do que o Paulo perguntou, meu Palmeiras ganhou muitos títulos nos últimos anos. Não tem risco de revogar os títulos, não. Tem que revogar tudo por isso enquanto, aí. Por enquanto não. Pelo amor de Deus. Por enquanto não. Mas isso que você estava falando, deles justamente desdenharem, né, essa questão da impunidade que a gente sofre aqui no Brasil. Em janeiro, todo mês de janeiro, a Federação Paulista de Futebol faz um campeonato que é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde você dá oportunidade para times do Brasil inteiro. Sim. E a gente trabalha, nós aqui da Polícia Civil, da Delegacia do Esporte, a gente trabalha diretamente nessa competição. Então vem atletas, adolescentes e jovens do Brasil inteiro. Você vê times que fazem rifa na cidade para conseguir locar um ônibus para vir para cá. E nós tivemos 2 casos de tentativa de manipulação de resultado do mesmo aliciador, onde os goleiros desses times, que eram times muito pequenos, os atletas sequer recebiam salário, eles tinham uma ajuda de custo do clube, eles denunciaram, nós rapidamente identificamos esse aliciador, tá? Ele foi detido, ele foi encaminhado para a delegacia, e aí recentemente, nesse caso do Ministério Público de Goiás, um dos apostadores fala, não, mas fica tranquilo que isso daí não vai chegar na gente. Nossa. E tá aí, chegou. Deixa eu trazer para a conversa a nossa Antônia. Antoninha, você tem pergunta para o delegado, meu amor? Não é pergunta, é constatação. A corrupção, não generalizando, está no DNA do brasileiro. E aí a gente vê um troço desse acontecendo no futebol, que é aonde mais tem dinheiro, é onde mais o dinheiro gira, os jogadores, na sua grande maioria, bem-sucedidos, né, os que jogam no time A. É um negócio assim que a gente constata que é o que você falou, Paulo. Por que o Congresso está cheio de vagabundo? Porque outros vagabundos, não generalizando, os colocam lá, que são aqueles que trocam sua cidadania, seu poder de exercer sua cidadania por R$100, por R$500. É o DNA da corrupção, que está no sangue da maioria do brasileiro. É triste esse papo aí, assistir isso aí. É um negócio nojento.
Não, é nojento e assim, é revoltante, né, Antoninha? Porque, pô, isso aí não é a maioria do povo brasileiro. Eu acho real que não é a maioria do povo brasileiro, mas isso por muitas vezes se sobressai no noticiário por tão escandaloso que é, né? Por um negócio tão... Porque nesses casos, quando você tem alguém que está manipulando o resultado, pode ser a minoria, mas você compromete o resultado geral, né? Sim. Como que você vai confiar num campeonato que o atleta está manipulando o comportamento dele dentro de campo para ganhar dinheiro? Agora, mas também vamos levar em consideração também que às vezes também é um pouco, obviamente que nada justifica, né? Mas o atleta brasileiro é muito mal aproveitado, muito mal remunerado e infelizmente às vezes tem que se sacrificar ao máximo. Não nesse caso, depende. Para tentar ganhar. Não, eu tô falando da série, como ele falou, da série E, série D, enfim, por mais que às vezes você é um atleta, você tá ali buscando o teu sonho, entendeu? É caráter. O mínimo Esses que que você... Copa São Paulo, né? Você não viu que o delegado falou que um time que nem remunerado eles estavam, o aliciador foi lá e eles então, às caráter. às vezes, poxa, às vezes eles estão ali há casos e casos, sabe? Agora, a Série A, não. Aí eu já acho que daí tá indo longe demais. Mas não que isso tenha que fazer na Série E ou na Série D, mas também eles têm que olhar também um pouco para essa meninada aí, né? Posso só entender, doutor, porque o senhor falou da questão das punições, né, individuais que podem acontecer, as multas que cada um pode receber. Agora, do ponto de vista esportivo, quais as alternativas que existem jurídicas aí pela frente que essa história pode se desenrolar? Só para entender o que pode acontecer. Paralelo a toda a responsabilidade criminal que esses atletas irão sofrer, já estão sofrendo, o próprio afastamento preventivo que os clubes já fizeram com esses atletas é uma delas, mas o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele prevê, além da multa de até R$100 mil, o afastamento, a suspensão desses atletas por até 2 anos de qualquer competição oficial e, no caso de reincidência, o banimento do esporte. Aí isso ocorre, o atleta é banido pela FIFA, ele não pode atuar em nenhum lugar do mundo. Não, isso com o atleta. Isso. Agora, e com os campeonatos e as casas de apostas? Agora veja, com os campeonatos, ainda a investigação já está muito avançada, mas ainda você não tem um comprometimento da competição. Até porque hoje a maioria dessas apostas, e era aquilo que a gente estava conversando aqui, inicialmente, quando as casas de aposta começaram, elas só tinham a aposta sobre o resultado. Até o crime chama-se manipulação de resultado. E hoje nem é mais isso. Hoje você manipula a própria bolsa de aposta, a própria competição em si. Porque hoje, o que gera você ganhar muito dinheiro? Por exemplo, você apostar que até os 10 minutos do primeiro tempo, aquela equipe vai sofrer um cartão amarelo. Como o atleta já está pago e ele sabe que ele vai sofrer, ou que aquela equipe vai tomar cartão amarelo, aquele atleta, o cara coloca na bolsa de apostas um valor altíssimo. E ganhou uma grana. E como é uma aposta teoricamente mais difícil do que você acertar num gol ou no resultado, a remuneração é muito maior. Entendeu? Mas tudo isso está sendo investigado. Nós temos casos aqui em São Paulo que nós também investigamos as bolsas de aposta, que até o momento não tem participação nenhuma, como eu falei, são plataformas digitais que são o meio para que eles cometam o crime. Mas você acha que essas casas elas podem sofrer algum tipo de consequência no sentido de, sei lá, o banimento no Brasil de apostas que tenham esse nível de detalhamento? Na verdade, o que acontece? Essas casas de aposta, elas são mundiais. Então, assim, ontem até o Mauro César estava dizendo aqui no programa na Jovem Pan que isso precisa, na verdade, de uma regulamentação. Você tem que, na verdade, agora você regulamentar o que pode e o que não pode ser apostado. Agora, veja, é uma plataforma digital que vale para o mundo inteiro. Então você precisa entender o que... Perde o controle. Perde o controle. Porque, em tese, até o jogo não é totalmente legalizado no Brasil, né? Isso também é uma outra questão que o Congresso está preparando, toda essa questão que não existe, na verdade, hoje uma legislação, tanto que essas plataformas, nenhuma tem sede no Brasil. São todas fora, tem na China, tem na Argentina, tem no Paraguai. Você acha possível outras operações em outros esportes? Porque tem muita suspeita de que, por exemplo, em esportes de luta, MMA, também tem esse tipo de manipulação. O ano passado eu fiz um curso sobre manipulação de resultado e os esportes individuais, o tênis é um dos esportes mais visados que tem maior manipulação de resultado. É mesmo? Porque depende de um atleta só. De um atleta só.
É só ele Naquele errar. dia, você não está bem, você jogou um jogo... tem competições de tênis que o atleta joga um jogo por dia. Você, aquele dia, está cansado, está com uma lesão, você faz 5 duplas faltas de saque, você está... É normal isso acontecer. É mais controlável, né? Exato. E aí fica mais fácil de você manipular. O MMA é um atleta, um contra o outro. O cara vai, perde a luta, você toma lá uma porrada de soco e você consegue dizer que ele lutou, mas que ele perdeu. É mais fácil do que você ter 11 contra 11 e precisar... Ô, Fê, sabe uma outra coisa que eles têm que investigar também? O BBB. Nessas casas de aposta aí, tá cheio de aposta de BBB. Verdade, tem que dar uma investigada. Eu também acho. Essas histórias, principalmente quando eu acho que nesses porões aí que eu sempre digo, da internet, a gente nunca sabe como funciona. E quando vai vasculhar, você encontra ali sujeira, sabe? Sim. Então, por quê? Porque você acaba apostando, você coloca o teu dinheiro, é óbvio, porque tem muita gente idônea ali acreditando na potencialidade, talvez, de ficar rico. Quem é que não quer ficar, né, doutor? Mas, infelizmente, às vezes você coloca dinheiro onde não deve, né? Uma dúvida que eu tenho, o senhor falou sobre a reincidência leva ao banimento. Como que configura a reincidência? Se precisa ter 2 processos ou se um jogador tomou 2 cartões, por exemplo, já é reincidente? Não, a reincidência seria ele já ter sido responsabilizado por uma prática desse crime anteriormente. Então, agora que nenhum deles já tem uma condenação, não há risco de que esses atletas sejam banidos do esporte? Por enquanto não, mas como esse trabalho do Ministério Público de Goiás tem sido intenso, cada dia vem aparecendo novidades, novos jogadores. Ontem lá na reunião, quando nós chegamos de manhã, tinha um número de jogadores. Quando eu saí à tarde da reunião, já tinha tido outros jogadores, os clubes já estavam afastando eles. O STJD tem feito um trabalho em parceria com o Ministério Público de Goiás para justamente eles atuarem juntos nessa questão da responsabilidade criminal e na responsabilidade desportiva. E sabe uma coisa que eu fico pensando também? O atleta que ficou sabendo que um companheiro de equipe participou de um esquema Ele não fala. Eles não falam. Porque isso tinha que ser punido também. Eles É não a falam. delação premiada. Não fala. Eles não falam. Porque imagina, Eles não falam. você sabe que seu companheiro vai fazer um pênalti e você fica calado. Ele não fala. Ele recebe o dinheiro, ele fica quieto. Até porque se ele prejudica a equipe vai rechaçar. Exatamente, é isso. Não, ele não fala. E se você duvidar... Não tem como ele falar. Recebi 50 mil ontem que eu vou cometer um pênalti amanhã. Não existe isso. Agora, tem algo... Você vê, você vê a própria indignação de atletas sérios com os companheiros. Porque é uma traição pro time, né? Você tá traindo os seus colegas de trabalho. Pô, você é a minha dupla de zaga, eu tô vendo que ali no jogo você não tá bem. Depois isso aí você é a fica destruição sabendo do esporte. Exato. Não é uma coisa muito de mais casa comum de do que a gente apostas. imagina, não? Assim, a gente tem casos de manipulação de resultado aqui, mas com essa magnitude com esse... Mas na Série A, por exemplo, nesses grandes times? Eu nunca tinha visto. Agora, doutor, a gente já teve, o Fê pontuou bem, assim, no passado a gente já teve algumas suspeitas de manipulação de resultados. Eu me lembro bem de casos, assim, de algumas finais. Final de Copa, envolvendo árbitros, né? envolvendo árbitros, envolvendo times, inclusive. Agora, as casas de aposta, elas deram uma potência nesse assunto que não tinha antes, porque agora está envolvendo uma grana mas que é chamada gerada. Mala branca, né? Mas acho que é muito louco. Né? Porque as casas de aposta, elas ampliaram o que você pode hoje ter como aposta dentro de uma partida. Como eu falei, inicialmente era só o resultado. Você só apostava na vitória de A ou vitória de B ou empate. Agora você pode apostar cartão, número de escanteios. Aí você fala número de escanteios. Você pode apostar em número de escanteios até X minutos do primeiro tempo. Então isso, cada vez mais, você vai ampliando o rol do tipo de apostas e com isso você gera muito mais dinheiro. Não, tem consultores especializados em analisar e aumentar a probabilidade. Exato. Eu, uma mulher aqui, ouvindo vocês falarem de futebol, a única época que eu me animo para futebol, saio de casa, vou torcer com os amigos, é na Copa do Mundo. Acabou até esse prazer, vocês me tiraram, porque quantas vezes eu ouvi que a Copa do Mundo foi vendida? Teve uma aí que até hoje o Brasil inteiro é incrédulo,
eu não lembro qual, mas uma recente. 98. É que o Ronaldo passou mal, né? Exatamente, foi vendido. Então, assim, hoje, com essa conversa que eu estou assistindo aqui, me leva a crer que de fato pode ter acontecido isso. É bizarro, acabou, nem Copa do Mundo eu quero mais saber, gente. Olha, vocês estão tirando todas as minhas Olha, lá na França, na época, no finalzinho da década de 90, a gente teve um jogador que dali não vamos levantar mas ele passou mal. Nem a polêmica, ele passou mal, ele teve convulsão, coitado. No final ali, ele teve convulsão no vestiário, sei lá onde foi no hotel, enfim, mas deixa pra lá, né? Doutor, deixa eu te agradecer pela sua participação aqui, muito obrigado. Tem alguma coisa que a gente não tenha pontuado, que você queira falar para a nossa audiência não, acho em relação que é isso mesmo. Eu tenho uma última dúvida. O clube que eventualmente... Porque quando um atleta faz isso, o clube é prejudicado. O clube pode ter direito, por exemplo, a algum ressarcimento por parte do atleta? Isso com certeza são novas questões que vão estar sendo discutidas agora, de danos morais, tudo isso, porque... Ação civil daí. Exato, uma ação civil de danos morais, porque tudo isso está vindo à tona agora. Tudo é novidade. Para mim, a gente já está na polícia e no esporte há algum tempo. Série A eu nunca tinha visto. Tá. E eu tenho certeza que vai vir mais coisa pela frente. Quem souber de alguma coisa, procura a polícia, como é que é? Exato, procura a polícia e a Federação Paulista de Futebol. A gente participa todo início de ano, todo início de competição. A Federação Paulista de Futebol tem uma cartilha sobre manipulação de resultado. Isso é encaminhado para os clubes, para os atletas. A verdade é a seguinte, o trabalho ele tem que ser preventivo. Esse é o caminho, é a prevenção. E o atleta, que é a pessoa que é o alvo desses aliciadores, eles têm que denunciar e procurar o clube. Como é que faz a prevenção de algo assim? Você explicar justamente isso que a gente está conversando aqui. A responsabilidade criminal, a responsabilidade... Explicar para o atleta, olha, tu pode ganhar 50 mil, mas perder tua carreira inteira. Mas é verdade. Essa própria operação desincentiva outros atletas com a certeza, participarem, cometerem com certeza. Não, assusta, né? Assusta. O cara que de alguma forma está cogitando isso vai ficar o que atrás. precisa agora ficar é assim, os jogadores... Todo mundo é ser humano. Então, tem dia que você vai errar uma bola. Tem dia que o goleiro vai tomar um frango. E aí precisa também... Porque aí porque aí todo mundo vai começar a é manipulação. E a pressão é enorme sobre o jogador. A pressão é enorme. Mas o trabalho preventivo é o caminho. Sem dúvida. Dessa forma, os clubes têm que orientar os atletas. E o atleta tem que ter, por mais difícil que seja, às vezes pela idade, pelo baixo salário, ou pela pouca idade, pela falta de conhecimento e pelo alto salário, que muitos atletas acabam não tendo, uma condição, um staff ali para ajudá-lo, ele ter essa consciência de que pode prejudicar e muito a carreira dele, a família dele e os clubes e os companheiros dele que estão jogando junto ali. Muito bem. Gente, nós entrevistamos aqui no Morning Show desta quinta-feira o delegado César Saad, que está explicando um pouco para a gente sobre esse escândalo envolvendo manipulação de jogos, de faltas, de cartões, de pênaltis, justamente para se obter mais dinheiro aí com alguns apostadores que estão lá diariamente verificando esses números nas casas de apostas, né? É muito triste a gente ter que relatar tudo isso, porque a gente ama o esporte e quer ver, em primeiro lugar, a competitividade. A gente sente muita falta, doutor, daquele sangue nos olhos, né? Se tem uma coisa, talvez, que o futebol brasileiro tenha perdido, é aquele sangue nos olhos, aquela coisa de... aquela gana, a gana de ganhar, né? Hoje em dia é tudo grana, é dinheiro, é carro novo, é a joia, é não sei o quê. Que time você torce? Eu sou corintiano. Então é por isso que você tá assim. Não, o meu Palmeiras ontem fez 4-1. O César é São Paulino, não é? São Paulino. E o Mano é do esporte. E o Igor Cariús lateral esquerdo, é um dos envolvidos. Infelizmente virou muito conchavo, né, gente? E eu acho que, sei lá, a grana, destruiu isso, sabe? A gente vai ter que pensar alguma forma, o Brasil vai ter que pensar alguma forma de como é que a gente vai voltar a fazer aquele brilho no olho, sabe? Pro futebol feminino, vai ter a Copa brilho, do Mundo falta feminino. fogo. Vai ter a Copa do Mundo das Mulheres, aí a gente vai mostrar quem é que manda. Muito bem. Eu não tenho a menor dúvida disso, minha querida. Graça. Como é que chama aquela personagem que nós falamos no início do programa? Antônia Fontinelli. Não, a personagem. A personagem Janja. A Nazaré. Personagem Janja. Nossa querida Nazaré.